Como eu antecipei ainda há pouco com o Paulo, já está aqui com a gente, do outro lado da tela, e com muita alegria eu cumprimento para conversar com a gente o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Dão Real. Presidente Dão Real, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Grande abraço. Obrigado, Dão, por você novamente estar aqui com a gente no Faixa Livre para fazer uma discussão, um debate tão importante para o país, que é esse relacionado ao imposto de renda. Porque ontem, a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa aquele projeto do governo de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 acabou aprovando a matéria. O texto relatado pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Progressistas lá de Alagoas, manteve a maior parte dessa proposta feita pelo governo, incluindo a cobrança mínima de 10% para quem ganha a partir de R$1.200.000. Essa proposta deve ser votada pelo plenário da Câmara no mês de agosto, após o recesso parlamentar, e vai seguir para o Senado. O projeto também prevê uma redução, Odão, do imposto para quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, número estipulado pelo Arthur Lira, já que a proposta inicial do governo era até R$7.000, incluiu aí R$7.358, na verdade, a proposta do Arthur Lira aprovada. Hoje está isento no Brasil quem recebe até R$3.036 por mês, o equivalente a 2 salários mínimos. Na prática, a pessoa que ganha até R$5.000 não pagará mais o imposto de renda. Quem recebe até esse valor quem recebe entre R$5.000 e R$7.358 também será beneficiado, mas em um nível menor. Essa é a proposta que foi aprovada na comissão. Em uma última modificação, no dia de ontem, o Arthur Lira retomou a possibilidade de pessoas jurídicas ganharem créditos tributários caso a cobrança de imposto de renda mínimo dos sócios, somada ao IRPJ, e ao imposto de renda de pessoa jurídica, e ao CSLL, fique acima de 34%. O trecho previsto no projeto original do governo, inicialmente retirado pelo relator, prevê que a soma entre as alíquotas pagas pela empresa, como o imposto de renda de pessoa jurídica e o CSLL, como eu disse há pouco, e a alíquota que o sócio pagaria de imposto mínimo der mais de 34%, será aplicado um redutor no cálculo. Por exemplo, se a empresa paga um total de 29% de imposto e o sócio for cobrado em 8% de imposto mínimo por sua alta renda, a alíquota global paga por ele seria de 37%. Neste caso, seria aplicado um redutor de 3% para se chegar ao máximo de 34% de cobrança. O redutor será aplicado por meio de créditos tributários concedidos na declaração do imposto de renda anual. Com essa modificação, Odão, o projeto não terá mais sobras de arrecadação no período dos próximos 3 anos. Além disso, quem ganha acima de R$600.000 por ano passará a ser cobrado. A alíquota vai começar em 0 e vai subir gradativamente, até quem recebe mais de R$1.200.000 todos os anos pague pelo menos 10%, como eu disse ainda há pouco, incluindo os dividendos. Um modelo de distribuição de lucros pelas empresas que hoje é isento para a pessoa física. Então, depois dessa longa introdução que eu fiz explicando aqui esse projeto, que é de fato complicado, são muitos detalhes, enfim, eu queria uma primeira avaliação tua e do Sindifisco a respeito dessa proposta aprovada lá na comissão da Câmara dos Deputados. A gente está diante de um passo na direção de um sistema mais progressivo ou de uma mudança ainda tímida diante da brutal regressividade tributária no país? A palavra é tua, não? Tá, muito obrigado, Anderson. De fato, a aprovação na comissão deste projeto foi uma surpresa, diria assim, uma surpresa positiva, tá certo? Primeiro, é preciso que a gente deixe muito claro que o projeto apresentado pelo governo, ele não resolve todos os problemas da tributação da renda. Ele é um passo importante neste caminho, mas ele não é suficiente, ou seja, é um primeiro passo e necessitamos, sim, de avanços muito mais progressivos na tributação da renda. É importante a gente salientar que este projeto do governo não é uma correção da tabela do imposto de renda. Ou seja, não é o limite de isenção que está subindo. O limite de isenção continua numa renda bruta de 3.036, ou seja, 2 salários mínimos, mas que corresponde a uma renda líquida de 2.400. Então, o limite de isenção continua igual. A mudança substancial desse projeto
promovida por esse projeto de lei, é de conceder uma isenção para o contribuinte que tem renda até R$ 5.000. É como se fosse uma devolução de imposto, né? Calcula o imposto e devolve. Isto é para garantir que aqueles que ganham uma renda bruta de até R$ 5.000 não paguem nenhum centavo de imposto. Esse é o efeito final dessa proposta de desoneração. E depois, quem ganha até 7.350 vai reduzindo, né, este ganho, ou seja, vai se devolvendo um pouquinho de imposto para cada um, até que, a partir dessa renda de 7.350, ninguém mais tem nenhuma redução de imposto. Então, este é o projeto apresentado pelo governo no PL 1087. Para compensar esta perda de arrecadação decorrente desta isenção concedida aos contribuintes de rendas mais baixas, de 5.000 até 5.000 e de 5.000 até 7.350, para compensar esse custo de arrecadação, aí vem um novo mecanismo, aliás, um mecanismo inusitado, inédito, de cobrar tributos dos mais ricos, criando uma alíquota mínima, como tu bem explicaste. É uma alíquota mínima para quem ganha acima de 600 mil por ano. Esta alíquota mínima vai de 0% a 10%. O 10% passaria a incidir somente sobre rendas acima de 1.200.000 por ano. Mas isso é a alíquota mínima. Quer dizer, se o contribuinte já paga uma alíquota efetiva superior a esta alíquota mínima, não tem efeito nenhum. Vamos imaginar uma pessoa que ganhe 80 mil por mês, né? E quando calcula a alíquota dele deu superior à alíquota mínima, ele não paga nada. Se deu inferior, ele paga uma diferença. Se uma pessoa ganha 2 milhões por ano, e ele calcula o tributo dele, e no cálculo do tributo dele deu uma alíquota de 12%, ele não paga mais nada. Agora, se no cálculo do tributo dele, tributo que ele já pagou ao longo do ano, em todas as modalidades, tributação exclusiva na fonte, rendimentos financeiros, tributação sobre renda tributável, renda seja prolabore, seja salários, né? Mas calculando a alíquota efetiva dele, se der 8%, por exemplo, ele pagaria apenas 2% para chegar na alíquota mínima de 10%. Bom, este é o projeto apresentado pelo governo e é um projeto que corrige, eu diria, de forma branda, uma defasagem histórica, né, na tributação da renda no Brasil. Desde a década de 90, e mais especificamente no ano de 1995, uma lei, a Lei 9.249, fez uma modificação profunda na tributação da renda. Que modificação foi essa? Esta lei tornou isento do imposto de renda todos os rendimentos de lucros e dividendos. A gente sabe que os rendimentos de lucros e dividendos são os rendimentos típicos das classes mais altas, dos mais ricos. Só para ter uma ideia, em 2023 foram distribuídos de lucros e dividendos mais de R$ 1 trilhão, sem pagar nenhum centavo de imposto. Esses mais de 1 trilhão de reais se somam também a mais de 200 bilhões de reais que foram remetidos de lucros e dividendos para o exterior. Então, a gente tem aí um volume de rendas que não são tributadas e que são predominantemente rendas de pessoas mais ricas, lucros e dividendos. Isso aconteceu lá em 1996. A partir de lá, a tabela do imposto de renda passou a acumular defasagem inflacionária. Ou seja, ela não foi corrigida de acordo com a inflação. Nós temos uma defasagem acumulada de mais de 160%. Ou seja, uma pessoa que hoje ganha R$ 7.000, se ela tivesse a tabela do imposto de renda sendo corrigida anualmente pela inflação, hoje ela estaria pagando hoje menos 644% de imposto. O que quer dizer, pela não correção da tabela, quem ganha R$ 7.000 hoje paga 644% a mais de imposto de renda, o que pagaria caso fosse corrigido. Esta não correção da tabela faz com que os mais pobres percam mais do que os mais ricos. Por exemplo, quem ganha R$ 100.000
Se tivesse corrigido a tabela de 96 até agora, ele pagaria 6% a menos de imposto. Mas quem ganha 7 mil paga menos 600%. Então, a gente vê aí que a defasagem, que a não correção da tabela, como deveria ser feita, produz um efeito que a gente chama de regressivo, né? Ele vai onerando e vai encarecendo a vida mais dos mais pobres do que dos mais ricos. O governo, ele não corrige isto. E talvez não corrija porque não há correlação política que seja que permita essa correção neste momento, né? E até porque se fosse corrigir a tabela do imposto de renda como deveria ser feito, anualmente ou de uma vez só, a gente mudaria todas as faixas de renda dentro da tabela do imposto de renda, mas teria uma perda de arrecadação da ordem de superior aí entre 150 e 160 bilhões de reais. Se fôssemos corrigir, a gente estaria perdendo em torno de 160 bilhões de reais. Ou seja, a não correção faz com que a gente esteja pagando a mais 160 bilhões de reais. Como compensar isto de uma hora para outra? A forma mais direta de compensar é desfazer aquela medida no mesmo ano de 1996, a partir de lá é que ficou congelada a tabela, aquela medida lá naquele ano que foi produzida de isenção sobre lucros e dividendos. Então, basta revogar a isenção sobre lucros e dividendos. Revogando a isenção sobre lucros e dividendos, a gente teria aí uma arrecadação do imposto de renda só deste setor mais rico de mais de cerca de 200 bilhões. Ou seja, daria para fazer do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista político, sabemos e reconhecemos que não é tão fácil assim promover uma mudança dessa, ainda que seja uma mudança simples. Então, o governo opta por uma mudança menos drástica, corrigindo a tabela ou concedendo uma correção para aqueles que têm rendas menores, não corrige absolutamente nada para quem tem rendas entre 7 e 350 para cima, né? E corrige e passa a cobrar de uma forma transversa o imposto de renda mínimo exatamente sobre estas rendas que se tornaram isentas lá em 1995, né, que são as rendas de lucros e dividendos. Surpreendentemente, o relator, Arthur Lira, manteve a essência do projeto do governo. Manteve, né? Ele manteve a essência, modificou algumas coisinhas, mas manteve a essência. Como tu mesmo falaste, uma das partes do projeto do governo era exatamente que esta cobrança de uma alíquota mínima de 10% tem um redutor. Ou seja, mesmo sendo uma alíquota baixa, 10%, né, a pessoa recebe renda isenta, não paga nenhum centavo de imposto, mas chega lá na declaração, ele tem que submeter a pelo menos 10%, se for acima de 1.200.000 por ano. Mas ainda assim, para evitar essa discussão de que esse lucro já foi tributado na empresa, enfim, se estabeleceu ali um redutor dizendo o seguinte, né, se a alíquota efetiva da pessoa física que recebeu o lucro foi 10%, e ele vai lá na pessoa jurídica e verifica que a alíquota efetiva da pessoa jurídica que distribuiu o lucro foi, vamos imaginar, 30%, que é uma coisa absolutamente rara, né? Então, ele somaria essas duas, 30 mais 10 dá 40. O limite é a alíquota nominal da pessoa jurídica. A alíquota nominal da pessoa jurídica é 34, mas todos nós sabemos, né? E está cada vez mais comprovado, tem estudos acadêmicos, a própria Receita e o governo já demonstraram isso também no projeto de lei, que as pessoas jurídicas, as empresas, nunca pagam aquilo que é a alíquota nominal. Eles sempre pagam uma alíquota efetiva inferior à nominal. E a média desta alíquota efetiva, que é inferior à alíquota nominal, é na ordem aí entre 18%, na verdade fica entre 15% e 22%. Isto é o percentual de imposto que é pago pelos lucros gerados nas pessoas jurídicas. Então, o somatório desse 22, né, mais faltaria talvez 12, mas como a alíquota mínima é 10, então ficaria, né, limitado. É isso. Não, é importante você citar, Dão, que o grande problema está, acima de tudo, na falta de correção da tabela do imposto de renda. E isso não foi tocado e não se fala
em mudar isso. Eu acho que é a grande questão que se coloca. O debate a respeito dessa correção não é feito dentro do governo. Vocês foram, do Sindifisco, vocês foram consultados por parlamentares ou então até pelo próprio governo, pela equipe econômica, na formulação dessa proposta que foi votada pela comissão na Câmara de maneira simbólica ontem, Eudon? Sim, sim. Na verdade, nós começamos a fazer um movimento, né, a partir de um estudo que realizamos no Sindifisco Nacional, primeiro a partir de um diagnóstico. A gente avalia e percebeu, ao longo dessa discussão, desde que foi apresentado o projeto de lei, que havia um certo consenso dentro do parlamento de que a desoneração até 5 mil e a redução de tributos até 7 mil era algo aceitável pela direita, pela esquerda, ou seja, mais de 80% dos parlamentares concordam com essa ideia. Não é uma ideia extravagante, todos concordam, era uma promessa de campanha do presidente Lula e todos concordam com essa desoneração. A desoneração, portanto, ela não era um elemento de disputa dentro do Congresso Nacional, mas a oneração, a cobrança de tributos sobre os mais ricos, sim, este é um espaço de disputa e de muita pressão que o Congresso Nacional, né, vai sofrer, e mesmo os próprios parlamentares acabam também manifestando-se, né, contra essa tributação do setor mais rico. Ou seja, é mais fácil desonerar os mais pobres do que onerar os mais ricos. Então, esse é um quadro que está colocado. Então, havia sim, e havia desde o início uma preocupação, e não se materializou, por isso que eu digo que é uma surpresa, havia uma preocupação de que o relatório, e também o relatório que seria aprovado na comissão, iria desidratar a tributação dos mais ricos, mas ia manter, né, a desoneração do setor mais pobre. O Sindifisco Nacional, não só por isso, mas diante desse quadro, começou a trabalhar, nós elaboramos um estudo para ajustar o projeto do governo com uma emenda. E essa emenda era para corrigir a tabela do imposto de renda, as bases de cálculo da tabela do imposto de renda, em 15,78%. Não corrigir em todos os 160% de defasagem, mas corrigir em 15,78%. Por que esse percentual? Porque esse percentual corresponde à inflação acumulada de 2023 até 2025. São 3 anos de governo, 3 anos de inflação. Esta inflação seria colocada, né, seria utilizada para corrigir a tabela do imposto de renda. Com esta medida, a gente teria um benefício tributário ou uma desoneração, não apenas para quem ganha até 7 mil ou 7.350, mas para todos os contribuintes, para todos os trabalhadores. Não é uma desoneração muito grande, mas é uma desoneração que beneficia a todos e não apenas a um segmento, permitindo, portanto, que mais gente, mais entidades, mais sindicatos se envolvessem na tramitação deste projeto. Apresentamos, claro que o custo desta medida, desta emenda, ele seria maior do que o custo previsto pela proposta do governo. O governo previa uma perda de arrecadação de 25 bilhões, e o custo desta emenda que a gente apresentaria, ou que estamos trabalhando para ser apresentada ainda, ele chega a 43 bilhões. Portanto, a gente teria um custo maior, mas um envolvimento muito maior da sociedade civil na tramitação deste projeto. Para compensar este custo de 43 bilhões, a gente mudaria a alíquota mínima de 10% para 15%. Sairia dos mesmos pontos, ou seja, de 600 mil por ano para cima, teria uma alíquota mínima de 0 a 15 e não de 0 a 10. O 15 seria uma alíquota incidente sobre rendimentos superiores a 2 milhões e 400. Então, seria uma alíquota linear que vai subindo até 15%. A gente teria, com esta medida, uma arrecadação adicional de 56 bilhões, uma perda de arrecadação de 43 bilhões. Ou seja, teria uma sobra aí de 12, 13 bilhões que poderia ser utilizada para compensar estados e municípios pela perda de arrecadação que eles
fatalmente terão. Fatalmente, isso aí já está. Quando a gente desonera trabalhadores de renda até R$ 5.000, por exemplo, desonera 100%, nós estamos retirando das finanças municipais todo o imposto devido pelos funcionários, porque esse imposto pertence aos municípios. Sim. O imposto dos servidores públicos, daqueles que prestam serviço para os municípios, quando ocorre a retenção na fonte, no pagamento dos salários, esse imposto não é da União. Esse imposto é dos municípios. Assim como nos estados, o imposto é dos estados. Quando a União desonera quem ganha até 5.000 e parcialmente até quem ganha 7.000, a União estaria, portanto, essa desoneração beneficia o trabalhador, beneficia o servidor, mas esse tributo ele seria um tributo retirado dos cofres municipais. Então, a sobra, né, de arrecadação que essa medida produziria, ela poderia ser usada para compensar os estados e municípios dessa perda de arrecadação. Esta emenda, ela foi muito discutida na frente parlamentar mista de combate à desigualdade, foi discutida também, tem sido discutida dentro do parlamento por alguns deputados, com alguns parlamentares. Levamos esta emenda também para o governo, né? Apresentamos para a ministra Gleisi, apresentamos para o Ministério da Fazenda, como uma medida de aperfeiçoamento no projeto de lei, mas que teria um ganho adicional, que é o ganho de criar condições objetivas mais favoráveis a resistir à pressão dos setores mais ricos contra a tributação dos mais ricos. Então, a gente criaria assim uma espécie de acordo dentro do parlamento e também com a sociedade para a implementação desta emenda. A gente acabou não apresentando até agora a emenda, porque parece que a tramitação do projeto do governo está andando de forma como o governo previa, ou seja, até este momento, aquelas preocupações e aquele medo que a gente tinha de que a tributação dos mais ricos efetivamente seja frustrada, parece que não está se materializando até esse momento. Evidentemente que, né, há sempre este risco. Dão, eu estava conversando aqui, inclusive, não sei se você acompanhou, com o Paulo Clias, economista, e estava falando justamente, eu estava tratando com ele justamente a respeito disso, porque a proposta inicial, lá atrás, do governo Bolsonaro, feita pelo Paulo Guedes, previa uma tributação desses super ricos de 20%. O texto foi desidratado, foi aprovado na Câmara 15%, ou seja, já havia um projeto que estava no Senado e foi engavetado, que previa essa taxação de grandes fortunas, de super ricos, quem ganha até 1.200.000, quem ganha a partir disso, de 15% já estava aprovado, já estava no Senado, mas foi engavetado. Ou seja, houve um recuo da proposta do governo em relação ao que já tinha sido aprovado pela Câmara e a discussão precisava ser feita pelo Senado apenas. E é justamente isso que eu queria te questionar, porque não dá para entender que um governo que se coloca ou que se propõe a fazer uma reconstrução nacional recue num projeto de taxação de super ricos que já estava aprovado pela Câmara e que faltava discussão no Senado, ou seja, se recuou de 15% para 10%. O que é que justifica isso, Dão? Dá para a gente comemorar de fato? É evidente que não dá para negar que houve um avanço, mas num cenário onde já havia uma proposta no Senado que taxava essa turma em 15%, o governo propôs um recuo para 10%. O que é que justifica isso, Dão? Tem algumas questões aí que a gente precisa considerar, Anderson. Eu concordo. Eu acho que, por exemplo, a ideia de que a tributação em 15% já estava amadurecida, então a gente tem essa premissa já colocada. Mas não esqueçamos que lá no projeto de lei que foi apresentado pelo Guedes na época, a tributação das pessoas jurídicas foi rebaixada. Então, houve lá um ajuste para, primeiro, reduzir de 20 para 15 e, segundo, reduzir a tributação nominal do setor empresarial de 34 para alguma coisa na ordem de 25 no total. Então, na compensação entre uma alíquota de 15 na distribuição de lucro e dividendo e a redução da tributação das pessoas jurídicas, houve naquele processo todo uma desidratação da tributação da renda. Então, ainda que a tributação de 15% estava, de alguma forma, consolidada,
A compensação dessa tributação de 15% estava se dando na retirada de tributos das pessoas jurídicas. Quando a gente sabe que as pessoas jurídicas já não são super tributadas, como dizem por aí. A alíquota efetiva da pessoa jurídica é muito inferior. Então, reduzir a alíquota nominal da pessoa jurídica geraria uma perda muito grande de arrecadação. Houve uma mobilização, eu não sei se tu lembras, inclusive de prefeitos e governadores contra a proposta. Sim. E essa mobilização dos prefeitos e governadores contra a proposta foi porque a gente perderia um volume muito significativo de arrecadação de imposto de renda. Uhum. Por que eles se preocupam com isso? Porque a metade do imposto de renda pertence aos estados e municípios. Nós temos o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, que leva 50% do imposto de renda arrecadado. Então, quando tramitou aquele projeto, aquela proposta que iniciou de forma positiva uma tributação de lucros e dividendos, tinham várias medidas antielisivas que foram colocadas naquele projeto, elas muito rapidamente, até mesmo com o apoio do governo na época, elas foram desidratadas, foram enxugadas. Então, como é que o governo trabalha hoje? Aparentemente, o governo diz assim, né? Bom, nós vamos apresentar uma proposta que seja minimamente negociável. Então, minimamente negociável não dá para abrir mão de arrecadação das pessoas jurídicas. Por quê? Porque a arrecadação de pessoa jurídica está consolidada. Ainda que a gente tenha, uma alíquota nominal de 34%, mas a pessoa jurídica paga só 20%, este 20% é uma arrecadação que tem uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Está ocorrendo. Então, a gente não pode condicionar a tributação de lucro e dividendo a uma redução de impostos mais estabilizados, que é a tributação da pessoa jurídica. Então, não é aí a compensação. Daí o governo baixa um pouco a expectativa de arrecadação, mas a alíquota de 15%, como nós estamos propondo, ela é uma alíquota absolutamente consolidada, normal no mundo, é uma das menores alíquotas praticadas no planeta, ou seja, não teria nada de muito extravagante, não mexer na tributação da pessoa jurídica e cobrar, sim, 15% na distribuição de lucros. É importante essa ressalva que você faz, Dão, a respeito da proposta do Guedes, porque se de alguma forma ampliava a taxação para a pessoa física para 20%, havia essa compensação que você citou na taxação da pessoa jurídica, caía de 34% para algo ali em torno de 25%. Importante você fazer essa ressalva, a gente vai até trazer essa discussão, vai voltar a discutir isso aqui no programa ao longo dos próximos dias. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Dão, eu não posso deixar de tratar dessa polêmica que se criou entre o Congresso e o governo federal em torno do IOF. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, ontem no Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a maior parte daquele decreto do governo que aumentou o imposto sobre operações financeiras, revogando apenas a cobrança das operações do risco sacado. Isso depois de não haver lá um acordo entre o Executivo e o Legislativo, numa audiência de conciliação que foi convocada pelo magistrado para o dia anterior. Ao suspender o artigo relativo ao risco sacado, o Alexandre de Moraes explica que o governo extrapolou a sua competência ao usar o decreto para incluir operações de risco sacado como se fossem operações de crédito sujeitas ao IOF. Para o ministro, isso viola ou violaria o princípio da legalidade tributária e o regime constitucional de delegação de competência tributária. Não, como é que o Sindifisco se coloca nessa discussão? O governo acertou ao aumentar o IOF para, na prática, amealhar mais recursos para o orçamento, nessa lógica aí do arcabouço fiscal, enfim. Como é que você vê esse tipo de medida, a decisão do Alexandre de Moraes e, acima de tudo, a proposta do governo, ela de fato, como foi vendido pelo Palácio Planalto, ela foi feita para produzir justiça fiscal? Como é que você vê toda essa questão do IOF? Bom, primeiro eu acho que tem um precedente importante na questão do IOF, porque o IOF é um tributo regulatório. Claro que ele também tem o efeito arrecadatório, mas ele é predominantemente um tributo regulatório. E ele está nas mãos do Poder Executivo, ou seja, está na competência do Poder Executivo, porque ele pode ser utilizado como um mecanismo de defesa contra a especulação financeira, contra a fuga de capitais, contra operações que possam, de alguma forma, prejudicar a economia, prejudicar, né, a organização da sociedade, a organização econômica. Então, é por isso que o constituinte originário, ele disse que esse tipo de instrumento tem que estar
na disponibilidade de uso do Poder Executivo. Porque senão ele perde o efeito. Se eu precisar passar por toda uma análise legislativa, enfim, mas eu preciso que aplicá-lo rapidamente para conter determinados tipos de comportamentos que precisam ser contidos em determinados momentos, eu preciso dar ao Poder Executivo esta competência e esta prerrogativa. O IOF, ele cumpre, portanto, ele tem a mesma natureza, por exemplo, dos tributos sobre comércio exterior. O comércio exterior também está na competência do Poder Executivo regular rapidamente, mudar a alíquota de um dia para o outro, justamente para permitir que rapidamente o governo promova, né, uma adequada regulação fiscal de determinadas operações. Esse é o precedente que foi discutido. Se poderia, né, o Poder Legislativo interferir nesta competência do Poder Executivo de utilizar um instrumento constitucional para produzir determinados efeitos de forma rápida. Se o governo exagerou ou não, se o governo utilizou ou não esse instrumento para finalidade distinta daquela que originalmente foi concebida na Constituição, essa é uma discussão no campo jurídico. O fato é que isso sempre aconteceu. Né? A gente lembra lá do governo anterior, que houve uma mudança de IOF rapidamente, inclusive para financiar o Bolsa Família, ou seja, foi para financiar a falta de recursos para determinadas atividades públicas, tá certo? Neste processo todo, felizmente, o STF reconhece, né, que o Poder Executivo tem essa competência, porque o enfrentamento desta competência, ele teve dentro do Congresso Nacional, através daquele decreto legislativo, de anular o decreto do Executivo, quando o decreto do Executivo era uma manifestação de uma competência privativa do Executivo, o aspecto político dessa medida de anulação, ela é muito mais profunda do que simplesmente impedir que o governo utilize o instrumento para arrecadação de tributos. Ou seja, há sim uma tentativa de retirar do Poder Executivo uma competência. Se retira do Poder Executivo uma competência, que é uma competência de usar um instrumento fiscal chamado IOF, para atuar prontamente, por exemplo, no controle do livre fluxo financeiro dentro do país, isso dá ao poder, ao setor financeiro, né, uma salvaguarda. A salvaguarda de dizer o seguinte: há um precedente aqui dizendo que o Poder Executivo não pode utilizar o principal instrumento que ele tem à sua disposição, que é o IOF, para fazer regulação de mercado financeiro. Né? Se esse precedente vinga, a gente estaria esvaziando a capacidade do Estado brasileiro de interferir, né, nos movimentos financeiros e tal. Poucos países têm um instrumento tão bom quanto o Brasil em relação à regulação do sistema financeiro, que é o IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. É todas, né? Imposto sobre operações financeiras. Ou seja, o fato gerador do IOF é a operação financeira. Até onde a gente vai dizer que aquilo é uma operação financeira é a discussão do campo jurídico. A reforma administrativa, a reforma tributária do consumo, ela já retirou do Poder Executivo mudou a Constituição, retirando o IOF de alguns tipos de operações. Ou seja, lá num dos artigos da reforma da PEC 45, modificava o IOF, dizendo que o Poder Executivo, que a União, não poderá, né, cobrar IOF sobre determinadas operações, de seguros, de algumas operações que foram listadas lá. Ou seja, já limitou a reforma tributária da PEC 45, que virou a emenda constitucional 132, esta reforma tributária, no que se refere ao IOF, que não tinha nada a ver com aquela reforma tributária, retirou uma parte, mitigou um pouco a competência da União de utilizar esse instrumento para determinadas operações. Além disso, a própria PEC 45, que se transformou na emenda constitucional 132, ela constitucionalizou um princípio que não existia no sistema tributário brasileiro,
que é o princípio da neutralidade. Porque o sistema tributário brasileiro, no seu conjunto, ele é um instrumento que o Estado, segundo a Constituição, poderia dispor para induzir a atividade econômica, concedendo benefícios de um lado, onerando mais de outro, para justamente ir organizando de forma estatal mesmo, né? Organizando o próprio desenvolvimento do país, apontando um caminho para o desenvolvimento. E esses instrumentos são muito importantes. A gente vê aí o setor dos semicondutores, o setor da inteligência artificial, tudo isso depende de algum benefício fiscal. Quando eu retiro do Estado esta capacidade, instituindo na Constituição um princípio que se chama neutralidade, dizendo que o tributo não pode ser utilizado mais para fazer uma orientação na alocação de investimentos, eu estou, de fato, mitigando a capacidade do Estado, reduzindo a capacidade do Estado, né, dentro de uma onda mais liberal, dizendo que é o mercado que tem que determinar essas regras, nunca o Estado. Então, eu acabo, assim como uma contenção no uso do IOF, que foi claro aí nessa decisão do Congresso, né, uma contenção no uso do IOF, assim também como essas mudanças muito sutis dentro da legislação tributária promovida pela Emenda Constitucional 132, a gente vai percebendo que há, sim, um interesse, né, dos setores mais conservadores, né, de ir reduzindo a capacidade do governo federal, da União, do Estado brasileiro, de atuar de forma pontual dentro da regulação dos fluxos, da regulação dos investimentos dentro do país. É isso. Dão, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Certamente a gente vai ter que voltar a conversar, porque, como eu citei, esse texto foi aprovado ontem lá na Câmara dos Deputados, na comissão especial, e ainda vai à votação em plenário, depois vai à análise no Senado Federal. Então, certamente a gente vai ter que voltar a discutir aqui esse tema da isenção do imposto de renda, que ainda vai render aqui no nosso país ao longo dos próximos tempos. Obrigado mais uma vez, Dão. Um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, Anderson. Um grande abraço a todos e ficamos aí sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com Dão Real. Dão Real, que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional,